Boa tarde a todos. Nós estamos aqui com muita alegria nesse 13 de março de 2025, dando início a mais um ano do GED. O GED, esse grupo de estudos de Direito e Economia, que começou lá em 2019, portanto, já temos 6 anos, é muito tempo. 6 anos de funcionamento. E esse ano, múltiplas razões de alegria para mim. Eu estou muito contente, muito esperançosa e na expectativa dos resultados desse semestre por diversas razões. E aí vou passar a elencá-las aqui. Primeiro de tudo, nós tivemos um super recorde de inscrição. É bem verdade que a gente vai crescendo ano a ano, mas chegou num ponto, gente, que dessa vez foram 160 inscritos. Foi assim, um número absurdo de pessoas e de todo tipo de formação, desde graduandos a pós-doutores. Então, a gente está muito contente, não apenas com o interesse, em termos de quantidade, mas também com interesse em termos de qualidade. Pessoas assim de altíssima qualificação. Se vocês correrem os olhos na lista de colegas, vocês verão que tem gente ali capacitadíssima, que eu admiro muito. Então, eu estou muitíssimo contente, mas, por outro lado, né, o crescimento sempre dói, né? Por outro lado, foi a primeira vez que nós precisamos realmente limitar mesmo o número de inscritos, e nós acabamos ficando com 135. Por diversas razões, mas sobretudo porque a gente acredita que se expandir demais, eventualmente, a gente pode perder a qualidade do debate, porque o nosso tempo é muito curto. Então, primeiro de tudo, gente, eu queria agradecer em nome de todo o GED, todo mundo que compõe o GED do ponto de vista administrativo, pelo interesse de vocês, por vocês estarem conosco, pelo interesse de vocês, tanto no GED quanto no tema do direito à economia, que é muito caro para mim e para o Guilherme. E, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Saibam que a gente teve que cortar na carne, então, os 135 escolhidos são efetivamente muito bem-vindos. Então, primeiro de tudo, eu queria, em nome de todo mundo, dar as boas-vindas e comunicar esse dado. Além disso, eu preciso agradecer os nossos diretores executivos, que vocês não sabem, mas que trabalham arduamente para que tudo saia como vocês acompanham. Então, nós temos três impecáveis diretores, que são a Lisa, o Davi e o Luiz, que sem eles nós realmente não daríamos conta. O volume de coisas que precisam ser mexidas, de movimentos que precisam ser feitos para que o GED aconteça, é um volume gigantesco. A gente, exatamente em razão de ter centenas de pessoas, a gente tem também, por causa disso, muitas demandas para atender, e se não fosse os três, realmente ia ficar tudo inviabilizado. Então, nossos agradecimentos, nossa gratidão. Lisa, Davi e Luiz. E saibam que eles são anjos com quem vocês podem contar, tanto quanto a gente que está liderando aqui do ponto de vista acadêmico. Por falar em liderança acadêmica, a gente tem também uma outra novidade. Vocês bem sabem que o Fernando Meneguin foi co-líder junto comigo nos últimos anos. O Fernando, além de ser muito capaz, é uma pessoa por quem eu tenho um imenso afeto. Eu costumo dizer que ele é meu irmão. Só que esse ano o Fernando também está acumulando a presidência da ABDE. E por causa disso, ele não deu conta de fazer as atividades profissionais dele e juntar presidência da ABDE, Associação Brasileira de Direito e Economia, e GED. Então, em razão disso, ele está excepcionalmente e temporariamente liberado de me acompanhar quinzenalmente aqui, porque eu não abro mão da presença dele. Ele é uma pessoa muito querida e muito capaz e que agrega muito. Mas a missão dele na BDE também é importante, então nós vamos apoiar, né, e com isso liberá-lo para a BDE. Não posso deixar também de agradecer aqui os três fundadores desse GED, as pessoas que lá atrás, em 2019, me propuseram o GED, Rômulo, Roberto e Bárbara, que eram naquela ocasião alunos de graduação e hoje estão brilhando por aí, mundo afora, com a competência que é particular dos três. Pois bem, vejo que a gente já tem 63 pessoas aqui, tem um monte de gente que eu gosto demais, demais. Tô vendo, ó, começando de trás para frente, o Álvaro, tô vendo a Natália, a Maria Augusta, o Marcelo. A gente tem esses nossos conselheiros científicos também, que são um mais brilhante do que o outro, né? O Batesini nem falo, Batesini mora no meu coração, né, Batesini? Enfim, tem muita gente muito bacana aqui também. Sejam todos bem-vindos. E a gente vai querer ouvir vocês também participando ativamente a partir do próximo encontro. Pois bem, feito toda essa apresentação, a gente está aqui então na abertura
no primeiro encontro. E como é praxe, a gente sempre traz um convidado especial, né? E dessa vez a gente trouxe um convidado especialíssimo, que é o Alexandre Barreto, superintendente do CAD, que está conosco aqui para falar do tema que é o tema que nos une, direito e economia. Eu vou deixar a apresentação e as boas-vindas serem feitas pelo meu parceiro Guilherme Rezende, mas eu não posso deixar desde já de te agradecer. É hora de almoço, eu sei que é difícil. O Alexandre trabalha muito, o volume de trabalho dele na SG é gigantesco, então eu recebo isso daqui com muita alegria, recebo isso como um ato de generosidade seu. Então, te agradeço muitíssimo por isso, Alexandre. Mas vou deixar o Guilherme ler seu currículo, falar de você, para também dar as boas-vindas. Agora sim, né? Eu disse que eu estava perdendo, entre aspas, o Fernando, mas eu não poderia ter um substituto tão bom quanto esse que eu arrumei, fala sério, né? Porque o Guilherme, ele tem múltiplas qualidades, além de ser uma pessoa com quem eu compartilho muitas ideias, né? Guilherme é super capaz, ele tem ambas as formações em Direito e Economia, tem feito um trabalho de impacto nacional, né? Hoje, assumindo, ele já foi, esteve no CAD durante muitos anos e fez trabalhos extraordinários lá que o Alexandre pode testemunhar. Mas o Guilherme hoje faz uma coisa que é são aquelas coisas pequenas que você faz, mas que você pode mudar o curso de um país, né? E você faz anonimamente. Esse é o Guilherme, né? O Guilherme hoje está trabalhando na presidência do Supremo Tribunal Federal, fazendo exatamente isso, né? Análise dos impactos econômicos, das decisões que o Supremo toma. Então, a gente não poderia estar melhor, não poderia estar melhor acompanhada aqui do que com uma pessoa dessa qualidade, além do que é um ser humano queridíssimo, admirável. Todo mundo que conhece o Guilherme é um caso de unanimidade, sabe, da pessoa de altíssima qualidade que ele é, do ponto de vista das qualidades morais e das qualidades pessoais dele. Então, Guilherme, eu não podia estar mais feliz, né? Perdi um irmão, mas ganhei outro. Então, por favor, fique à vontade. A casa é sua, o Jet é seu. Depois eu vou querer os dois, ao invés não vou receber só o Fernando de volta, vão ficar os dois, porque eu sou assim, eu sou acumuladora. Mas estou muito contente, muito na expectativa do diálogo que a gente vai estabelecer, porque é só mais um dos bons diálogos que eu consegui ao longo desse meu processo de trabalho travar com você. Então, seja muitíssimo bem-vindo, Guilherme. O GED é seu, a palavra é sua. Boa tarde, Amanda, obrigado. Vamos começar a tarde com palavras tão generosas, igual as suas. Realmente fico sempre muito honrado, feliz estando aqui com você e também estando com o meu, né, eterno presidente, hoje superintendente, Barreto, Alexandre Barreto. E todo mundo aqui, os membros do GED, né, não vou conseguir ser tão detalhista igual você, cumprimentando todos, mas ainda teremos oportunidade, né, Amanda, de talvez reunirmos presencialmente todos e batermos um papo pessoalmente. Mas eu acho que esse semestre vai ser muito interessante. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco sobre os temas, né, o tema principal aqui das nossas conversas. Mas, Amanda, eu não consigo, em tão pouco tempo, te elogiar tanto igual você me elogiou. Sou seu fã. Você é uma pessoa incrível quando leio seus trabalhos, já te disse isso, né? Parece que sou eu escrevendo, eu queria dizer tudo que você disse. Muitas vezes algumas coisas eu seria um pouco mais leve, mas faz parte da personalidade de cada um. E eu acho que essa nossa conversa aqui, né, não apenas hoje, mas ao longo aí do semestre, do ano, vai ser muito interessante. E eu acho que os membros aqui do GED vão aproveitar muito, vão poder também compartilhar conhecimento. Eu acho que essa é a intenção também. Não apenas, né, a gente aqui falando, mas a gente como propositor de conversas, de debates. E o que a gente escolheu, né, Amanda, acho que caiu como uma luva nesse meu início aqui, substituindo quase é insubstituível, né? O Meneguin, já vi várias apresentações, meu amigo,
é um cara excepcional, né? Fora, realmente fora da curva. Mas vou tentar aqui fazer o meu papel e a gente vai discutir esse semestre um livro, né, que nós lançamos ano passado, chamado Decisões Judiciais e Suas Consequências Econômicas e Sociais. Eu sempre trago ele aqui, ó. Opa, cadê? Opa. Ele fica ruim porque eu tô com aquele negócio, né? Aqui, ó. Apareceu. É esse. É mais um filho, né? Mais um filho meu aqui. Eu acho que filho nosso, de todos os autores, né? Eu também sempre gosto de dizer que esse livro não seria possível, né? Sem a sua coordenação, organização, né, junto comigo, e sem a colaboração dos vários autores que a gente vai poder falar aqui ao longo do semestre, né? E esse livro, né? Ele faz essa conexão entre economia e vários temas do direito, né? A gente tentou ser o mais abrangente possível, né? E aí mostrando também diferentes ferramentas econômicas de como aplicá-las, né? O raciocínio, os conceitos na análise de decisões judiciais. E um dos temas, né, mais, digamos assim, ligados do direito à economia é o direito concorrencial, né? Quando eu cheguei no CAD, eu não tinha, assim, a proporção de como essas duas disciplinas conversam e conversam bastante, né? E depois de 7 anos, né, eu digo que eu fiz meu segundo doutorado, né, no CAD, né, trabalhando lá. E depois, agora no STF, expandir essas ligações do direito, né, outras áreas do direito com a economia foi muito interessante. Então, para abrir com chave de ouro, né, esse nosso semestre, e o Alexandre Barreto foi muito generoso de aceitar o convite, né, no meio do almoço, né, a gente está trazendo o Alexandre, superintendente-geral do CAD, para começar essa conversa sobre economia e, como eu disse, essa área, né, mais próxima da economia, que utiliza mais métodos econômicos, digamos, que é o direito concorrencial. Eu vou ler rapidamente, né, o currículo aqui do Alexandre Barreto, que é uma referência, né, na área da defesa da concorrência. Ele está no seu segundo mandato como superintendente-geral do CAD, né, que termina em junho do ano que vem. Ele possui doutorado em ciência política pela Universidade de Lisboa, mestre em administração pública pela Universidade de Brasília, especialista, bacharel também em administração pública pela Universidade de Brasília. É funcionário de carreira, funcionário público, né, desde 93. Foi o presidente do CAD, que eu falo, meu presidente, de 2017 a 2021, e também atuou em outros órgãos, né, como Tesouro Nacional, Senado, Receita, TCU, né? Então, é um especialista em administração pública, mas mais ainda em CAD, né, em direito concorrencial e análise de casos concretos, né? Ele, né, eu acho que não consegue. Não sei se, Alexandre, você já fez as contas de quantos casos você já atuou, mas já está na casa, eu acho, dos 1.000 aí, ou bem mais, né, do que isso. Então é uma oportunidade, eu acho, única aqui pro GED te receber. E como o nosso tempo é curto, né, Amanda? Também a gente começa no horário e termina no horário. Então eu não vou me estender mais. E já fazendo esse link, Alexandre, e já te passo a palavra para você também dar as boas-vindas e já emendar na pergunta aqui, falando um pouco do livro, né? Ele teve, eu já falei, ele teve essa intenção de conectar o direito à economia, né? Em vários temas e decisões complexas, né? E aí, é, um ponto, né, que a gente tem percebido é esse movimento crescente do judiciário no Brasil, né? Que está sendo cada vez mais aberto para entender as consequências econômicas das suas decisões, né?
E o CAD, né, já tem essa longa tradição, bagagem, né, de jurisprudência que aplica o direito e economia a problemas de mercado, né, atos de concentração, condutas. E eu queria que você explicasse aqui para os membros do GED, né, como se dá essa análise interdisciplinar na SG, né, na Superintendência Geral e no próprio tribunal, né, e qual que é a relevância dessa conversa entre direito e economia, na sua opinião. Mais uma vez, obrigado, Alexandre. Bom, Guilherme, eu que agradeço, meu caro. Para mim é motivo de enorme satisfação estar junto com vocês aqui nessa aula, nesse bate-papo inaugural do GED para esse ano de 2025. E motivo de satisfação duplo. Eu estou operando com dois grandes amigos queridos que eu fiz ao longo da vida, o Guilherme e a Amanda, e também uma satisfação acadêmica profissional, que além de serem grandes amigos, são profissionais respeitadíssimos, pesquisadores respeitadíssimos, referências no Brasil, nas suas respectivas áreas de atuação. Eu quero agradecer, Amanda, quero agradecer, Guilherme, pelo convite, para poder estar aqui com vocês. Cumprimentar os membros do GED, chovendo molhado, dizer o que vocês já sabem, mas vocês são privilegiados, meus caros, terem a oportunidade de ter esse espaço de debate com profissionais e acadêmicos do Quilate, da Amanda e do Guilherme. Realmente é um privilégio. Parabenizo a todos vocês e dou o conselho: aproveitem ao máximo os debates que vão ser travados ao longo desse período. Parabenizar também, Guilherme, pela obra que você e a Amanda organizaram. O livro fantástico, vocês conseguiram reunir um elenco estelar de autores. Só foi possível graças à reputação e respeitabilidade que vocês têm. O livro já nasceu como uma obra de referência em análise econômica do direito e leva a reflexões muito oportunas e muito importantes, Guilherme, já fazendo agora a ponte com a primeira provocação que você fez. De fato, se analisamos defesa da concorrência, direito concorrencial, a área do conhecimento, a área do direito, onde, por excelência, deve ser aplicada a análise econômica do direito. As decisões tomadas em sede de defesa concorrencial, defesa da concorrência, elas necessariamente necessitam que sejam aliadas, que sejam conjugadas análises realizadas nesses dois campos. E essa fenômeno, podemos dizer, recente, Guilherme, do qual você é protagonista, de levar o instrumental da análise econômica do direito para outros ramos do direito, para outros ramos de políticas públicas, é extremamente bem-vindo, né? Se analisarmos a trajetória institucional do CAD, remontando a 1994, muito embora o CAD tenha sido criado em 1962, podemos dizer que em 94 ele é reinaugurado como uma autoridade antitruste clássica. Então, falamos de uma história de 30 anos. E nessa história de 30 anos é um desenvolvimento institucional fantástico, tanto na parte das estruturas de governo, quanto na pesquisa acadêmica, quanto na atuação do terceiro setor. E são diversas razões, diversos motivos que explicam esse sucesso institucional do CAD. Inclusive, esse é o tema a qual me dediquei no doutorado, análise do institucionalismo na política antitruste brasileira. E dentre as razões, Guilherme, que explicam esse sucesso do CAD, a aplicação maciça de análise econômica do direito, que leva a uma efetividade de resultados, sem dúvida, é um dos traços que distinguem o CAD e que eu considero como benchmark, como ponto positivo para a gente levar para outras esferas de governo, né? Dando um passo atrás, Guilherme, falar um pouco sobre o CAD, eu acho que é importante para deixarmos todos os membros do GED na mesma página, para a gente poder explorar um pouquinho mais a utilização da AED
no nosso dia a dia. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Justiça, muito embora vinculada, não subordinada, é uma autarquia com autonomia e independência de atuação. Seus membros são nomeados pelo presidente da República após ouvir o Senado para um mandato fixo, que a depender da função de 2 a 4 anos. E o CAD é responsável pela política brasileira de defesa da concorrência. Nossa missão é zelar para que haja um ambiente concorrencialmente saudável no Brasil. E por quê, né? Uma questão interessante, dando mais um passo atrás, Guilherme, eu lembrei de uma entrevista que eu dei, ou melhor, um evento que eu participei há cerca de 2 anos no setor portuário. E eu participei do último painel naquele dia. E, ao longo do dia, foram várias questões sendo discutidas no setor portuário, mas que, de uma forma ou de outra, envolviam temas concorrenciais. Então, o CAD foi citado ao longo de todo o evento. O mediador do painel que eu participei era um jornalista da área de infraestrutura, que, portanto, não conhecia pouco ou quase nada de defesa da concorrência. E ele me provocou com a seguinte questão: ele havia ouvido sobre o CAD o dia inteiro, todo mundo falando da importância do CAD, o que o CAD deveria fazer, não deveria fazer, mas ele não fazia a menor ideia do que era o CAD e me perguntou: para que serve o CAD? Qual a importância do CAD? Por vezes, perguntas básicas que nós nos deixamos de fazer e que podem levar a reflexões bem interessantes, né? Para que serve uma autoridade antitruste? Qual o papel cabível, uma autoridade antitruste dentro de uma sociedade? Se a gente remontar ao século XIX, voltar ao século XIX, contextualizando nos Estados Unidos, final do século XIX, um movimento concentracionista enorme da economia norte-americana, levou uma reflexão no Congresso, na Suprema Corte Americana, onde, resumindo muito a história, houve o nascimento da legislação antitruste nos Estados Unidos e que foi guia e inspiração para diversas outras autoridades no mundo afora. O que se percebeu naquele momento é que o movimento concentracionista ele é típico de um ambiente capitalista, o esperado em um ambiente capitalista, e o paradoxo a que se chega é que a concentração que tem como premissa a livre iniciativa, se ela chegar a um determinado patamar, pode acarretar o risco de o próprio desenho de mercado resultante dessa concentração resultar no arranjo anticoncorrencial. Daí a necessidade de criação de instituições que analisem o mercado e mitiguem o risco de posições de mercado que podem levar a distorções do próprio mercado. Então, num resumo, Guilherme, podemos considerar a defesa da concorrência como o remédio necessário, o suplemento necessário para que a economia funcione de maneira adequada, para que sejam corrigidas falhas de mercado decorrentes de concentrações excessivas. Para atingir esse objetivo, uma autoridade antitruste clássica, e o CAD se insere nesse modelo, aliás, abrindo um parêntese, uma das outras razões de sucesso institucional do CAD é que nós optamos no Brasil, em sede de defesa da concorrência, por não reinventar a roda. O que nós fazemos no Brasil é inspirado, não copiado, mas inspirado nas melhores práticas internacionais e replicamos no país as melhores práticas, o que é muito bem-vindo em termos de assegurar segurança jurídica e incentivo ao ambiente de investimentos. Fechando esse parênteses e voltando, então, à atuação do CAD, atuamos para o atingimento desse objetivo institucional, garantir um ambiente de livre concorrência, basicamente em 3 eixos, 3 grandes eixos. O primeiro deles, que chamamos de preventivo, é a análise de processos de concentração econômica. Podem ser fusões, aquisições, joint ventures ou contratos associativos de outra natureza. É a análise pelo CAD de movimentos de concentração de empresas que atendam a determinados requisitos previstos em lei, e o objetivo
dessa análise é prevenir a formação de grupos econômicos que possam trazer distorções ao próprio funcionamento do mercado. Dessa análise podem resultar três possibilidades: o CAD aprovar um processo de concentração sem nenhuma restrição, o CAD pode rejeitar a operação, reprovar, não autorizar a operação, ou pode autorizá-la condicionada ao estabelecimento de algumas metas ou remédios concorrenciais no jargão da área. O objetivo, como eu já disse, é impedir a formação de grupos que possam, cujo tamanho possa trazer uma distorção para o mercado em si. O segundo eixo de atuação do CAD é o eixo repressivo, consiste na investigação e no julgamento de infrações à ordem econômica, que podem ser de natureza coordenada, colusiva, cartel, é o melhor exemplo de condutas coordenadas, ou ainda condutas unilaterais, que são condutas praticadas por empresas que detêm posição dominante, que detêm poder de mercado e que, eventualmente, utilizem a sua posição dominante para trazer distorções à concorrência. Essa atuação é dita como sendo a ação repressiva do CAD. E o terceiro eixo da atuação da autoridade antitruste é a promoção da cultura de defesa da concorrência, que passa, sim, por um papel educativo, de o CAD ir à sociedade, ir à academia para explicar o nosso funcionamento e ter um diálogo acadêmico, mas também e principalmente nas ações de advocacy. Esse foi uma área que se desenvolveu muito no CAD, quando o Guilherme nos deu a honra de conduzir o nosso departamento de estudos econômicos. A atuação do CAD junto a outros órgãos públicos, outras agências, junto ao Poder Legislativo e junto ao Poder Judiciário, para contribuir para o debate de políticas públicas, para inserir a análise da dinâmica concorrencial em outras políticas. O CAD tem desenvolvido muito, Guilherme, graças a você e a todos os colegas que passaram e que estão no CAD, o CAD tem se desenvolvido muito em ações de advocacy. E aí agora eu faço o eixo com a análise econômica do direito. Por excelência, a defesa da concorrência é, como eu já disse, o campo do conhecimento onde se faz necessária a conjugação de uma análise jurídica e uma análise econômica. Remontando as funções do CAD, conforme os eixos que eu expliquei, quando falamos de um ato de concentração, Guilherme, estamos falando basicamente de uma análise econômica. Tem também o componente jurídico, sem dúvida, mas essencialmente uma análise econômica que passa pela definição do mercado onde a concentração vai se dar, pela análise da participação no mercado para verificar a possibilidade de exercício de poder de mercado e, caso encontrado, caso verificado um tamanho que possibilite esse exercício, na análise de probabilidade de exercício de poder de mercado, que passa por análise de rivalidade, passa por análise de barreiras à entrada e passa também, na última etapa, resumindo muito a explicação, pela análise de eficiências da própria operação. Então, percebam, meus caros, que é uma análise que contém na sua essência elementos econômicos. Há que se verificar sempre qual será a consequência da decisão a ser adotada pelo CAD. E quando falamos em consequência, é um dos pilares da análise econômica do direito, né? E que parece até um tanto quanto básico, né, Guilherme? Se a gente remontar a própria lei de introdução às normas de direito brasileiro, com a modificação que foi feita pela lei 13.655, a professora Amanda teve uma participação fundamental na discussão desse projeto de lei, consta do ordenamento jurídico brasileiro que as decisões tomadas, seja na esfera administrativa, seja na esfera controladora, então falando de tribunais de contas, seja na esfera judicial, e aí o diálogo direto com a obra que vocês organizaram. Então, a lei estabelece que nessas esferas a decisão ela deve ser baseada considerando as consequências práticas da decisão.
Então, mais importante do que, segundo esse princípio, mais importante do que se pensar ou se analisar a intenção de uma lei, a intenção de uma decisão administrativa, de uma decisão do governo, é ponderar sobre as consequências dessa decisão. E esses elementos estão no cerne da análise feita pelo CAD. E, sem dúvida, Guilherme, Amanda, considero como estritamente necessário que consigamos implementar a cultura de termos modelos de decisão similares ao que temos no CAD em outras esferas de governo. Eu falo demais, Guilherme, você pode puxar minha orelha, que assim, eu me empolgo e acabo abusando da posição dominante de orador. Peço desculpas. Vou então aproveitar aqui sua pausa, Alexandre. Não interrompi porque era tudo informação relevantíssima que o pessoal precisa acompanhar, mas eu queria exatamente continuar a partir daí, de onde você está parando. Porque realmente, assim, para mim, para o Guilherme, né, parece um tanto óbvio, inclusive, a necessidade de nós ponderarmos sobre as consequências econômicas das decisões que que são tomadas na esfera pública, seja lá em que grau for. Né? Para a gente parece isso um tanto óbvio. Mas é que a coisa não é tão óbvia assim. É bem verdade que, e você está corretíssimo, foi isso mesmo, assim, nos Estados Unidos, que são o berço do antitruste, a coisa já nasceu assim, né? Então, o antitruste já nasceu com esse viés interdisciplinar. E aqui no Brasil, nós também incorporamos para o bem do antitruste, né? Então, com isso, a gente consegue produzir decisões que sejam bem mais adequadas, né, do que se fizéssemos apenas um exercício jurídico, né, de avaliação dos casos. Então, de fato é isso. Só que acontece assim uma coisa curiosa, assim, para mim em especial, que já trabalhei muito com direito do consumidor, agora não tenho trabalhado tanto, mas já trabalhei muito com direito do consumidor. Para mim é particularmente curioso a gente verificar o seguinte: nos Estados Unidos mesmo, lá na Federal Trade Commission, né, que é a entidade que tem essa atribuição, que é o CAD deles, mas que tem atribuição no braço consumerista também, já desde a década de 70, que eles perceberam que se a política consumerista não fizesse essa mesma abordagem, essa abordagem interdisciplinar, que haveria uma perda de resultados de bem-estar para o consumidor, que é, no fim das contas, o objetivo, né? No entanto, eu me sinto um tanto incomodada de ver que a gente tem muita resistência ainda no Brasil, com o tema do direito do consumidor e uma abordagem, a partir da análise econômica do direito. E por que que eu chamo atenção especificamente para a questão do direito do consumidor, sendo que, na verdade, esse é um diagnóstico que a gente pode fazer para todos os ramos do direito? É que, curiosamente, o direito do consumidor lida com o mercado tanto quanto a concorrência. Né? Assim, toda a resistência histórica da análise econômica do direito sempre foi relacionada àquelas situações em que você pretendia aplicar a economia em setores não mercadológicos. Mas o direito do consumidor é tão mercadológico quanto o direito da concorrência, né? Então, para mim, especificamente, assim, se nós vivemos num cenário de alguma resistência ainda em todos os campos do direito a uma abordagem econômica, para mim causa muita espécie por que que os consumeristas resistem, né? E a gente vai ver, quando a gente vê as alegações deles, que, na verdade, muito é por desconhecimento, porque não entenderam exatamente qual é a proposta. Bom, mas enfim, onde é que eu estou querendo chegar? Às vezes, Barreto, acontece de um mesmo fato de interesse do Brasil, né, um fato que se revela importante em um determinado momento, ele vai cair tanto para a análise do CAD, quanto vai cair para os órgãos de defesa do consumidor. Isso acontece diuturnamente, sobretudo em razão de crises, né? E crises de preço, como a gente está vivendo agora, os preços altos, né? Esses temas surgem. Então, o mesmo problema nacional, ele é abordado pelas duas entidades, chega para conhecimento das duas entidades. E eu me preocupo muito, e isso me incomoda muito de ver, que muitas vezes o fato da nossa estrutura institucional consumerista não estar aberta a uma abordagem econômica, levar, não raro, a situações de discrepância. Então, para enfrentar o mesmo problema, a autoridade antitruste sinaliza uma coisa e a consumerista sinaliza outra. E, no fim das contas, quem perde nisso tudo? O tal do consumidor que as duas estão querendo proteger.
né? Eu sei que essa angústia minha é compartilhada por você, embora nós nunca tenhamos conversado sobre isso por uma razão óbvia, né? Me parece que acaba que a gente se frustra de ver essa resistência desnecessária, né? Eventualmente, inclusive, uma dificuldade de implementação das medidas propostas pela autoridade antitruste, porque eventualmente elas não dão esse retorno que a população queria. Então, enfim, eu queria te ouvir falar sobre isso, assim, e o principal, assim, uma angústia minha, tem saída para esse problema? Como é que a gente faz? Como é que a gente soluciona isso para a gente evitar esses sinais trocados? Como é que a gente vai equacionar isso algum dia no país? Muito bom, Amanda. Começando de trás para frente, tem saída sim. Tá? Eu sou um eterno otimista. Eu sempre acredito que a gente está no caminho de desenvolvimento institucional constante, sempre caminhando para frente. Às vezes um passo para o lado, às vezes um passo para trás, mas logo depois dois passos adiante e assim vamos em frente. E, querida amiga Amanda, falar com você sobre esse tema é uma responsabilidade enorme, porque você é a referência no Brasil acerca dessa discussão. E, sem dúvida, temos um pensamento muito, muito alinhado. E essa inquietação também é minha, Amanda, é pensar em termos de design institucional, apesar de, como você muito bem frisou, o direito do consumidor também operar sobre fenômenos mercadológicos, mas por que essa abordagem tão distinta? Né? E como toda questão complexa, acho que são várias explicações possíveis e a verdade vai estar em algum desses caminhos entre essas várias explicações. E eu volto a esse ponto, mas de fato estressar algo que você mencionou e que nós vivemos no dia a dia. O Guilherme, quando foi nosso economista-chefe, quantas vezes tivemos que dar pareceres em projetos de lei onde estávamos de um lado e os órgãos de defesa do consumidor de outro lado. Quantas vezes, Guilherme, você deu parecer sobre tabelamento de preço? Então, vinha a proposta para tabelar preço. E a gente, pelo amor de Deus, tabelar preço não é o caminho adequado. Tem um contrassenso, uma autoridade antitruste falar em controle de preços, né? Trazer essa distorção grave para o mercado. E, por vezes, soluções que, à primeira vista, parecem mágicas, soluções simplistas que agradam o consumidor, mas que tecnicamente não são adequadas. Ah, um traço que distingue o CAD, Amanda, e esse é um tema bem interessante que a gente pode voltar mais à frente, é o fato de sempre termos caminhado, quando eu falo termos, as pessoas que nos antecederam no CAD, os que estão, e o caminho que a gente prepara para o futuro. O CAD sempre exerceu, de maneira exemplar, um papel de autocontenção. O CAD sempre atuou dentro do estrito mandato que a legislação lhe deu. Atuamos com defesa da concorrência e utilizamos para isso o paradigma do bem-estar do consumidor e para isso temos ferramentas bastante objetivas de análise que incorporam em muito elementos da análise econômica do direito. Essa autocontenção, essa caminhada constante, uniforme do CAD, Amanda, permite que tenhamos construído uma instituição muito forte. Quando eu falo instituição, na linha do institucionalismo de Douglas North, não estou me referindo apenas à estrutura CAD, mas à legislação, às normas, à cultura, a esse diálogo com o terceiro setor, com a academia, bastante proveitoso para os debates nacionais. Por que isso não acontece em defesa do consumidor, Amanda? Para mim, uma das principais razões é porque não termos conseguido, apesar de nobres e notáveis esforços de pessoas como você, como Luciano Tim e tantos outros. Vou mencionar vocês dois que fizeram um trabalho fantástico na tentativa de incorporação da AED no direito do consumidor. Mas, apesar desses nobres esforços, uma resistência muito grande do meio jurídico na incorporação de elementos econômicos para a decisão. Se a gente analisar de maneira objetiva, a gente vai perceber que a defesa do consumidor é uma política com ótimas intenções, não tenho dúvida com relação a isso, mas que não consegue atingir os objetivos pretendidos.
né? A análise econômica do direito, sem dúvida, ela pode solucionar problemas que a abordagem tradicional do direito do consumidor não resolveu. E quem diz isso não sou eu, é a professora Amanda, num artigo fantástico que fala justamente sobre a análise econômica do direito e direito do consumidor. É, e o caminho é esse, Amanda, sem dúvida, é através de uma tentativa constante, de um trabalho constante de trabalharmos no sentido de incorporarmos a direito do consumidor diversas outras áreas. O nosso direito do consumidor vai estar na primeira linha de frente, elementos da análise econômica do direito. Se eu fosse dizer de maneira muito simples, eu diria para os meus colegas consumeristas, deixemos de olhar a árvore e vamos olhar a floresta. Vou só te interromper aqui antes do Guilherme fazer a próxima pergunta, mas eu fico sonhando assim, se talvez, sabe, Alexandre? Eu não sei se a via da educação tem efeito, assim, se eu posso contar com a eficácia dela, sabe? Mas aí eu fico sonhando assim, será que a gente cogitar que já foi objeto de cogitação, inclusive há mais de 20 anos, será que a gente cogitar uma instituição única, levar uma defesa do consumidor para dentro do CAD, a gente não faria disso uma coisa mais quase que necessária? E- Ainda é Excelente possível sonhar com provocação. isso? Excelente provocação. Se analisarmos o modelo antes da 2529, o modelo da Lei 8884, tínhamos dentro da Secretaria de Direito Econômico dois departamentos, um responsável por defesa do consumidor e outro responsável por defesa da concorrência. A alteração vinda do 12.529, ela foi muito boa, Amanda, para a política de defesa da concorrência, à medida em que o que era a antiga SDE, ou melhor, a parte de defesa da concorrência da SDE, se tornou a Superintendência Geral do CAD, e com isso um ganho de efetividade gigantesco para a política de defesa da concorrência. Porém, ela aprofundou essa cisão de visões à medida em que era o antigo Departamento de Defesa do Consumidor se transformou a Senacom. Então, houve um movimento de se isolar a defesa do consumidor das discussões econômicas. Esse caminho de volta, Amanda, eu considero super bem-vindo. Cuidado que devemos ter, caso essa seja a nossa opção institucional, garantir que a parte positiva da política de defesa da concorrência fale mais alto do que a análise tradicional em defesa do consumidor. Mas considerando o desenvolvimento institucional que nós obtivemos nos últimos anos, considero que sim, essa seria uma saída bem interessante e possível, Amanda. Ótimo, Barreto. Esse ponto aí que você trouxe, esse histórico, eu acho que poucas pessoas contextualizam isso como tão bem você contextualizou aqui, mostrando essa discrepância, né, muitas vezes nas análises. E um ponto que você tocou justamente foi um dos pontos que sempre vinham, né, para a advocacia da concorrência, que era a questão de congelamento de preços, né? Na pandemia teve muito isso, né? Na pandemia do Covid. E teve um outro caso bastante similar, que a análise muito parecida que nós fizemos também, foi a questão das mensalidades escolares, né? E as mensalidades escolares, né? O desconto linear obrigatório, né? Na época de pandemia de 20 a 30% para todas as escolas de determinado, por exemplo, determinado estado, né? Várias decisões judiciais nesse sentido, várias proposituras de lei nesse sentido, o que levou uma ação do CAD em advocacia da concorrência, mas também uma ação no STF, chegou lá, contestando essas decisões judiciais que davam os descontos e legislações também estaduais. E eu estou falando isso porque tem um capítulo específico no livro, né, que a gente vai tratar aqui ao longo do semestre e falar sobre isso. E um outro tema, né, que tem esse link com o direito da concorrência e que apareceu no STF e também passou pelo CAD, foi a discussão de transporte individual de passageiros, né, por aplicativos, né, o caso do Uber, né? E nesse caso específico,
Nós também, no CAD, é, houve, né, algumas decisões, né, teve casos abertos sobre o Uber e também teve estudos, né, eh, como você disse, né, nessa terceira função do CAD, como a advocacia da concorrência, mostrando, né, os impactos da entrada, né, desses aplicativos no mercado sobre preço, mostrando os benefícios, em termos de preço, por exemplo. E aí eu volto e pego esse caso que é interessante, né? Quando a gente trabalha mercados tradicionais e mercados digitais, né? Uma discussão muito em voga, né? No direito concorrencial. E eu queria saber de você a sua opinião, né? Como que você avalia as consequências dessa decisão do STF em relação ao caso do Uber, né? Deixando, né, como, né, inconstitucional leis, né, que proibiam ou que proíbam a atuação de aplicativos. E o que que você acha dessa decisão? O que que ajuda nesse debate sempre muito conflituoso, né, entre os mercados tradicionais e os mercados digitais? Guilherme, um ótimo exemplo para a gente trazer para a discussão que vai no cerne da qualidade, das vantagens que a gente pode obter com a utilização da análise econômica do direito. Antes de falar do caso dos aplicativos em si, foram diversos, como você mencionou, diversos casos em que nós opinamos em sede de advocacia para obter resultados mais benéficos para o consumidor e para a economia, ao fim e ao cabo. Nós tivemos os casos de tabelamento de preços, nós tivemos o caso das mensalidades escolares, outro bastante rumoroso, Guilherme, que você atuou de maneira bastante ativa, dizendo respeito a despacho de bagagem, transporte aéreo de passageiros, o pagamento pela bagagem despachada, onde, Amanda, houve também, naquele momento, uma, uma discordância com alguns consumeristas acerca desse ponto. E no caso de aplicativos, a decisão da STF, Guilherme, foi bastante oportuna, bastante feliz. Eu fico muito satisfeito em termos, nós, no CAD, contribuído para essa discussão. O DE teve um papel fundamental ao fornecer subsídios para a decisão judicial. Lembremos também que haviam discussões no próprio Congresso Nacional acerca desse ponto, onde nós também contribuímos para a discussão. E, basicamente, o que nós fizemos foi a análise do mercado, a análise das consequências do surgimento desse novo mercado e conseguimos chegar a algumas conclusões bastante interessantes. Por exemplo, na linha de que, com a utilização de aplicativos, se criou, de transporte passageiro, se criou um mercado novo. Então, não havia, de fato, uma concorrência típica entre os aplicativos de passageiros e os serviços de táxi, né? E a conclusão é que essa inovação ela era benéfica para o consumidor e sobre essa perspectiva de benefício para o consumidor, ao fim e ao cabo, não haveria que se falar, em termos de defesa da concorrência, em prejuízo à concorrência e, em termos de política pública, em prejuízo ao consumidor. Os casos que nós analisamos, Guilherme, eles são bastante emblemáticos e exemplificativos. Recebemos de início algumas representações no CAD, vindo justamente do setor regulado, dos taxistas, e que acusavam Uber, em grande síntese, de concorrência desleal, como o Uber tivesse características próprias que o colocassem em condições mais vantajosas em relação aos serviços de táxi. E o CAD foi muito sistemático no sentido de entender que essas reclamações não estavam no campo do direito da concorrência, eh, não atraíam a competência do CAD para uma questão concorrencial em si. Foram 5 processos que nós recebemos contestando a entrada do Uber no mercado e os 5 processos foram arquivados, não, ainda na Superintendência Geral, não foram adiante. Um fenômeno curioso, Guilherme, é que agora, recentemente, muito recentemente, o que nós temos são representações contra a Uber, mas não mais a Uber como entrante, mas a Uber como incumbente, que é o maior player
mercado de transporte de aplicativos no Brasil. Então, empresas novas que querem entrar nesse mercado e que percebem no incumbente a adoção de algumas medidas que podem prejudicar a concorrência. São casos que estão em andamento, mas a própria existência deles demonstra o amadurecimento dessa discussão. E podemos sim afirmar, Guilherme, que a existência de aplicativos de transporte de passageiros hoje no Brasil existe muito pela contribuição que o CAD, que nós demos para essa discussão. Bacana. A gente já está quase caminhando para o final, mas a gente tem uma última pergunta, a respeito especificamente da questão da análise econômica do direito, vista por dentro, né? É, Na verdade, se a gente está falando aqui o tempo inteiro que a gente está lutando ou perseverando rumo a uma abordagem econômica das questões jurídicas, quando a gente se refere a essa abordagem econômica, em especial no CAD, historicamente, a gente estava se referindo a um determinado movimento, né, a uma determinada escola de pensamento econômico, que é o mainstream hoje, né, que é uma escola chicagoana que tem como paradigma exatamente o bem-estar do consumidor, que foi mencionado aqui por você, Barreto. Só que acontece que, para complicar ainda a nossa dificuldade, porque a gente já está com dificuldade de disseminar isso, né, Guilherme? E ainda para complicar isso ainda, a própria escola começou a ser questionada, e ela passou a ser questionada no mundo, de uma forma geral, mas aqui no Brasil a gente sente esses reflexos também. Então, para quem está chegando agora no assunto aqui, eu vou explicar um pouquinho, mas Barreto está mais do que acostumado a lidar com esse tipo de pergunta, né? Na verdade, o que que acontece, gente? Quando a gente fala que o CAD faz análise econômica do direito nas questões antitruste, a gente está dizendo que ele utiliza como parâmetros aquilo que nós convencionamos conhecer como escola neoclássica da economia, né? Então, é o paradigma do bem-estar do consumidor, é o impacto no preço, na redução da oferta, enfim, né? Acontece que de um tempo para cá, o berço, inclusive, de toda essa discussão, que foi Chicago, né, começou a receber alguns questionamentos, né? Então, a gente está vendo, sobretudo no antitruste, um questionamento sobre, não, mas a gente precisa incluir na equação questões sociais. Então, entre as questões sociais, geralmente são indicadas questões relacionadas a gênero, questões relacionadas a direito do trabalho, a proteção dos trabalhadores, questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade. Então, isso tudo tinha que entrar na equação também, ao invés de nós focarmos exclusivamente em preço, exclusivamente em bem-estar do consumidor. Há quantas anda essa discussão na sua concepção? Como é que você avalia isso? Você acha essa defesa dessa nova perspectiva algo que precisa ser incorporado mesmo na abordagem? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? E como você avalia o futuro também? Igual eu te perguntei assim, bom, lá no consumidor, será que a gente mudar a instituição pode ajudar? E aqui também, como é que a gente vai equacionar tudo isso? Como é que a gente vai caminhar? Como é que é a melhor forma da gente caminhar nesse sentido? Então, a gente gostaria de te ouvir a esse respeito. Muito bom, Amanda. Realmente essa é uma discussão que vem sendo travada na seara internacional, no Brasil, mas eu acredito que está perdendo força, viu, minha cara? Esse movimento que se chamou de neobrandesianismo ou de hipster antitrust, né? É muito bonito, muito romântico, porém pouco prático, né? Eu acho que ele está afadado a se tornar a nota de rodapé aí na história do antitruste. Vejamos, né? Mas o que, falando de Brasil, né, de maneira sistemática, a opção da autoridade concorrencial brasileira é, sim, se utilizar do referencial neoclássico, baseado no bem-estar do consumidor, para desenhar a nossa política. E aí, novamente, me refiro à instituição Defesa da Concorrência, na linha do institucionalismo, que incorporou na sua prática, na sua cultura, essa abordagem. E que, de maneira inequívoca, Amanda, trouxe benefícios para a política no Brasil. No nosso caso, em especial, por sermos uma economia em desenvolvimento, ah, sermos um país em que trabalhamos continuamente na construção de instituições, termos uma política com uma possibilidade de interferência na economia tão grande quanto o CAD, termos essa política
criada, conceituada, com base em elementos objetivos de análise, é extremamente positivo. Porque uma análise objetiva, quantificável, ela permite que tenhamos decisões técnicas, transparentes e republicanas, com base em critérios objetivos, né? É, a tentativa de incorporação na decisão da autoridade antitruste de direitos ou bens que são tutelados por outras áreas de governo, por outros ramos do direito, é, como eu disse, até de uma maneira romântica, até bonito, mas assim, eu não vejo como incorporar na prática. Aliás, pelo contrário, Amanda, eu vejo um risco muito grande em apenas em tese, trazermos para a análise antitruste elementos subjetivos. Se a gente pensa em um conceito como interesse público, por exemplo, se o interesse público fosse considerado numa análise de um ato de concentração, por exemplo, interesse público pode ser qualquer coisa. Na minha interpretação, pode ser uma coisa, na interpretação da professora Amanda, outra coisa, e de cada um dos membros do GED, uma vertente diferente. Então, percebam que, com base no mesmo princípio, alguém pode entender que uma operação pode ser aprovada com base no interesse público e outra pessoa entender que ela pode ser reprovada com base em outro interesse público. E esse elemento de subjetividade atrai tudo que não se deseja para uma instituição, para uma decisão institucional, que é a previsibilidade da decisão, de modo a se assegurar segurança jurídica para o ambiente de negócios. Então, Amanda, em que pese esse modismo do hipster, né, antitruste, ele ser bem legalzinho, interessante para uma roda de chopp, para uma conversa, eu vejo pouca aplicabilidade prática. E assim, falando na perspectiva de quem está atuando na política de defesa da concorrência no dia a dia, talvez por limitação intelectual, eu não consigo entender como que eu posso incorporar na minha decisão concreta um valor subjetivo. Se não vejo saída possível prática para essa possibilidade. Então, eu considero, Amanda, que estamos no caminho certo, devemos continuar nesse caminho. Muito bacana. Gente, eu vou te confessar, Alexandre, que a gente estava aqui conversando, os diretores, falando, gente, vai dar 1 hora, e o pessoal pediu espera, segura, porque está muito bom. Então, já te dando o feedback em tempo real aí, tá, os elogios estão chegando para mim aqui. Mas, de fato, a gente também não pode ficar te segurando, porque é hora de almoço, né? E eu vou deixar o Guilherme encerrar e te agradecer, mas eu também, antes disso, queria eu própria te agradecer muito mais uma vez pela generosidade de estar aqui com a gente. Te agradecer pela qualidade das suas intervenções. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse e fico muito contente de ver a SG em mãos tão comprometidas, né, com esse assunto que é um assunto de uma relevância imensa, né? O presidente costuma brincar, ele já deve ter feito essa brincadeira com Guilherme Rezende, presidente o Alexandre Cordeiro, que o STF é tipo o juizado de pequenas causas quando se compara o movimento econômico e financeiro que acontece dentro do CAD e o que acontece dentro do STF em termos de julgados e suas repercussões. Não sei se ele já fez essa brincadeira com você, Guilherme, mas ele faz isso amplamente, publicamente, aí falando que as coisas que passam pelo CAD, elas são de fato de grande impacto econômico-financeiro no país e por isso a importância de você ter ali pessoas, então, que estão atentas a isso, né? A esse significado. Então, muitíssimo obrigada, muito contente de te ouvir. Parabéns pelo Flamengo. E enfim, só antes de passar a palavra para o Guilherme, para ele fazer as honras da casa, encerrar aqui e tudo mais, eu só queria, porque tem algumas pessoas perguntando, gente, a dinâmica dessa primeira oportunidade aqui é diferente de todas as demais, para quem está chegando, tá, gente? Então, nesse caso, estamos só nós aqui, porque muito provavelmente a gente, se houver autorização, tanto do nosso convidado quanto do DP, isso daqui vai virar uma palestra que a gente vai poder divulgar, né, os trechos, os cortes que o nosso convidado autorizar.
Mas nos nossos próximos encontros, que começam daqui a 15 dias, a gente convida todos vocês a participarem. A gente, acho que a gente já postou lá no grupo, inclusive, a ordem das apresentações, então já temos um texto para vocês fazerem a leitura. Né? No próximo encontro nosso, a gente vai estar todo mundo aberto aqui, vocês vão ter oportunidade de ver o rosto de todo mundo, de falar com todo mundo. Então, aí a dinâmica é diferente, porque isso está surgindo uma dúvida nesse sentido. Bom, é isso. Muito obrigada, gente. Bem-vindo a todo mundo. Guilherme, estou felicíssima dessa nossa companhia. Espero que a gente, disso daqui, traga ainda muito mais alegrias do que nós já viemos construindo ao longo da nossa parceria acadêmica. Barreto, mais uma vez, boa sorte nas suas atividades, que são importantíssimas, e boa sorte nos seus trabalhos, nos seus projetos, inclusive futebolísticos, né? Você é sempre muito bem-vindo e muito obrigado mais uma vez. E almoço, pessoal. Estou aqui impressionado, Amanda, que você já tem aí vários anos com esse almoço. Eu fiquei de fora. Graças a Deus, né? Fui chamado aqui para participar, muito honrado de estar com vocês daqui para frente. Eu acho que esse formato aqui realmente foi um formato especial para receber o nosso convidado especial de hoje. E as discussões vão continuar, né? Seguindo o nosso livro, né? Decisões judiciais e suas consequências econômicas. Eu acho que hoje vocês já puderam ter esse gostinho, né? Dessa relação entre direito e economia na área concorrencial. Acho que eu sempre falo presidente, né? Mas hoje é superintendente. O superintendente Barreto trouxe para gente, assim, eu aprendi muito, né? Eu acho que coisas que foram ditas aqui é, me acrescentaram bastante e a ideia é essa, né? Trazer esse debate e abrir, né? Nesse tempo aí de uma hora, a gente até está passando dessa uma hora que foi o combinado, né? Mas trazer em uma hora esse nível de debate, né? E por isso eu quero mais uma vez agradecer. Primeiro, agradecer o convite que foi feito a mim a participar do grupo, Amanda. É uma honra estar aqui do seu lado. Vou dar meu máximo aqui para chegar aos seus pés aí e de todo o grupo que está aqui. Agradecer mais uma vez os a equipe. Eu acho que sem equipe que está por trás aqui, né, Amanda, igual você disse, nada disso seria possível. A reunião de hoje, o próprio IDP, que nos ajudou aqui com a estrutura do webinar. Então, queria muito agradecer tudo isso que está acontecendo na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E, mais uma vez, Barreto, lhe agradecer a presença. Eu não faço muitos elogios, Barreto, porque são infinitos, né? Se eu pudesse ficar falando aqui das suas qualidades, eu ficaria aqui por algum tempo. Mas eu acho que essa nossa conversa já demonstrou que o antitruste no Brasil está em boas mãos, né? E tem estado em boas mãos já faz alguns anos, e é por isso que a política demonstra ao longo dos anos, dos últimos anos, esse sucesso, né? Que você conseguiu é, não mudar o rumo, né, mas manter o rumo, né, porque é muito fácil sair do rumo com ideias novas, muitas vezes, né, sem muito resultado lá fora, e você, junto, né, com toda a equipe, presidente, mantiveram essa linha de sucesso e que vocês hoje colhem os frutos, vendo o Brasil como uma das principais autoridades de defesa da concorrência ao redor do mundo, né? Isso demonstrado em vários documentos aí, principalmente da OCDE. Então, mais uma vez, Alexandre, obrigado. Espero recebê-lo em outra oportunidade aqui também, ou em outros eventos que o GED faça. Muito obrigado. Guilherme, Amanda, muitíssimo obrigado. Agradecer pela oportunidade. Para mim, além de uma felicidade imensa de estar aqui com dois amigos, é uma honra imensa estar com dois acadêmicos e profissionais tão destacados num debate como esse. Só tenho a agradecer
Contem sempre comigo. Se eu puder colaborar, estarei sempre à disposição para ajudar. Finalizando, agradecendo a todos que nos ouviram, que nos acompanharam. E mais uma vez, meus caros, dizer para vocês, aproveitem ao máximo essa oportunidade fantástica que vocês vão ter das discussões que virão com os professores Amanda e Guilherme. É um privilégio para vocês terem dois profissionais desse quilate coordenando esse trabalho. Um grande abraço e até a próxima, professora Amanda, professor Guilherme. Boa tarde a Boa todos. tarde. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.